Olá, amados irmãos e irmãs, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos à nossa aula de formação teológica, no qual nós queremos dar continuidade ao nosso processo de formação a partir da Palavra de Deus. Peçamos a proteção e a invocação da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. É uma alegria podermos nos encontrar uma vez mais para a nossa aula de formação teológica, na verdade, formação bíblica. Você que nos acompanha já há algum tempo e você que chega pela primeira vez e gostaria de participar mais profundamente conosco, adquirindo nosso material, entre em contato conosco através do telefone DDD 43 991967110. Mande uma mensagem lá no WhatsApp que nós entramos em contato com você. 43 991967110. Nós estamos fazendo uma caminhada peregrina na fé. Nós iniciamos há alguns meses atrás esta caminhada tentando compreender a história do povo da Bíblia, que também é a nossa própria história. Ou seja, a nossa história, a nossa vida, o nosso ser cristão reflete-se na história do povo de Deus, desde Abraão até a encarnação do Verbo, até a formação das primeiras comunidades, até a formação da igreja. E, portanto, hoje, na aula que nós queremos transmitir, nós vamos perceber como se deu a formação literária dos evangelhos. Nós temos feito uma caminhada exaustiva. Claro, não dá para aprofundar muito, devido ao tempo, o nosso conhecimento bíblico nas diversas etapas do povo de Deus. Mas nós tivemos a oportunidade de darmos uma pincelada nessas diversas etapas em que o povo de Deus, sobretudo do Antigo Testamento, foram dando até que Jesus Cristo se encarnasse. E nós chegamos a um dado momento, o bloco 4, que é este que nós estamos estudando, no qual nós abrimos o Novo Testamento para conhecer a pessoa de Jesus Cristo através daquilo que nós temos, que são os evangelhos. E, portanto, para que nós possamos compreender o que é o evangelho ou o que são os 4 evangelhos, nós precisamos também compreender como é que eles foram formulados. Como é que eles chegaram até nós? Será que foram escritos de repente, de um dia para a noite? Quem foi Marcos, Mateus, Lucas? Enfim, na aula de hoje nós vamos ver esta formação dos evangelhos. E nós vamos perceber que os evangelhos, eles não são uma narrativa contínua dos fatos. Nós vamos percebendo que existem algumas quebras, que existem até mesmo, às vezes, algumas contradições. Parece que Jesus no versículo anterior estava aqui e no capítulo depois ele já está lá. O que aconteceu nesse intervalo de um versículo para o outro, de um capítulo para o outro? Então, o que nós precisamos saber é que, primeiramente, ele não é uma narrativa contínua dos fatos, como se Jesus estivesse aqui, fosse para ali, como se ele estivesse saindo dali e fosse para lá, enfim, como se cada um dos capítulos fossem acontecendo sucessivamente. Até porque, se nós pegarmos uma comparação entre Marcos, Mateus e Lucas,
que nós já sabemos que se chamam evangelhos sinóticos, porque são parecidos entre si, aquilo que, por exemplo, possa estar no capítulo 2 de Marcos, em Lucas pode estar no 3º, no 4º, no 5º capítulo. Em Mateus, no 7º, no 8º. A mesma perícope, o mesmo fragmento, o mesmo relato. Ou seja, isso nos mostra que o Evangelho, eles não são para nós uma narrativa contínua dos fatos. Ou seja, algo que foi se sucedendo e os autores sagrados foram escrevendo. Até porque, quando os fatos estavam acontecendo, não tinha o redator com uma prancheta na mão, com um pergaminho na mão, escrevendo. Olha, Jesus está falando isso, ele está ali copiando. Não foi assim. Nós sabemos, e nós vamos vendo ao longo das aulas, que os primeiros escritos surgem 30, 40, 50 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, os fatos que são ali narrados, eles são frutos de uma maturidade na fé. A comunidade foi amadurecendo os fatos e os feitos de Jesus. E estes fatos, eles são geralmente agrupados em unidades. Lá nos evangelhos, quando nós vamos ler os versículos, os capítulos, os trechos, que na linguagem bíblica nós chamamos de perícope, nós percebemos que estes fatos, eles são agrupados em pequenas unidades. Basicamente, nós temos 3 unidades. Nós temos as parábolas, que são histórias que Jesus conta para, no fundo, dizer alguma coisa. Por exemplo, quando ele vai falar do reino de Deus, ele sempre vai falar em parábolas. Ou seja, ele vai contar histórias do vinhateiro, do homem que foi consertar as redes, do homem que achou um tesouro no campo, do fermento na massa que a mulher está fazendo, enfim. Jesus sempre vai usar de um elemento da natureza para comparar, para fazer uma semelhança com aquilo que é o reino de Deus. O reino de Deus não é a pérola, não é o fermento, não é a rede, não é o tesouro perdido. O reino de Deus, ele se parece com estes elementos. Então, um primeiro grupo de unidades que esses fatos e feitos de Jesus estão agrupados, eles são chamados de parábolas. Parábolas são histórias que Jesus conta, tendo em vista atingir um objetivo. O outro grupo que nós temos que alinham, digamos assim, que amarram esses fatos de Jesus, são aqueles que são chamados de unidades dos milagres. Alguns momentos da narrativa, o autor sagrado, Lucas, Marcos, Mateus, ele vai narrar numa unidade alguns milagres, algumas curas que Jesus realizou. Isto para confirmar aquilo que ele fala. Sempre a cura vem confirmar um ensinamento. E aliás, o Evangelho de Marcos, sobretudo, ele sempre tem um ensinamento e uma cura, um ensinamento e uma cura, um ensinamento e uma cura. Para quê? Para que a cura confirme o que o ensinamento está dizendo. E um terceiro grupo, de unidade que nós temos nos evangelhos são estes ensinamentos, o que eu disse. Então Jesus ensina e cura. Ou seja, a sua palavra faz eco no coração das pessoas. Tomemos a nossa Bíblia lá no Evangelho de Marcos para nós podermos ver como isso acontece de fato. É claro que nós não temos tempo de ler capítulo por capítulo, perícope por perícope, mas nós vamos passando os olhos nos títulos. Por quê? Os títulos, eles não são inspirados. Quando Lucas, Marcos, Mateus e João escrevem o Evangelho, eles escrevem de cabo a rabo. Com o passar do tempo, e nós já vimos isso no bloco 2, a igreja separou em capítulos, em versículos
E depois, as editoras das Bíblias, elas foram dando um título para aquele capítulo, para aquele versículo. E é o que nós vamos ver hoje. Então veja, lá no capítulo 1, no versículo 9, Marcos 1:9, nós temos o batismo. Depois, no versículo 12, nós temos a tentação no deserto. Depois, no versículo 14, nós temos a inauguração do ministério de Jesus. Jesus inicia o seu ministério quando foi batizado e foi para o deserto. Ao voltar, nós temos o início do ministério de Jesus. Aí nós temos no versículo 16 a vocação dos discípulos, Jesus que começa a chamar os discípulos para constituir o grupo dos 12. Aí nós temos então, no versículo 21, o primeiro ensinamento de Jesus segundo Marcos. Jesus ensina em Cafarnaum e ele cura um endemoniado. Então ele faz o ensinamento e cura. Depois no 29, Marcos 1:29, nós temos a cura da sogra de Pedro. Aí depois no 32 nós temos diversas curas. Aí no 35, Jesus está percorrendo Cafarnaum e a Galileia ensinando. No 40 nós temos a cura de um leproso. No capítulo 2, versículo 1, temos a cura de um paralítico. Aí depois nós temos o chamado de Levi no versículo 13. Versículo 15, Jesus toma a refeição com os pecadores. E ali no 18 ele debate sobre o jejum. Então veja, sempre vai tendo cura, milagres e ensinamentos. O que nós precisamos reter é que os fatos a respeito da vida de Jesus, eles estão agrupados nos evangelhos em 3 grupos. As parábolas, que são histórias que Jesus conta para falar do reino dos céus, do reino de Deus. Os milagres, que são as curas, os exorcismos que Jesus realiza. E por fim, os ensinamentos. Rodrigo, como nós sabemos disso? Como nós podemos ter certeza disso? Bom, primeiro que nós acabamos de ver no Evangelho de Marcos, ele agrupando os fatos e os feitos de Jesus nas parábolas, nos ensinamentos e nos milagres. Mas nós podemos tomar, por exemplo, Atos, capítulo 1, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: fiz em meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi arrebatado ao céu. Então veja, nós sabemos, e nós vamos estudar isso mais aprofundadamente nas aulas futuras, nós sabemos que o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito pelo mesmo autor, por Lucas. Então o que ele está dizendo aqui? Eu escrevi, eu fiz no meu primeiro relato. Qual é o primeiro relato? O Evangelho de Lucas. Então Lucas está escrevendo assim, ó, Teófilo. E aqui Teófilo é um personagem meio enigmático, porque no grego Teófilo significa amigo de Deus. Então, segundo os biblistas, não é uma pessoa exclusiva, mas Lucas está escrevendo para toda a comunidade cristã que é amiga de Deus. Então, Lucas está falando para mim e para você, que somos amigos de Deus. Olha, eu escrevi lá no Evangelho, no meu primeiro relato, olha lá, versículo 1. Todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Então, os evangelhos, eles são os feitos, e aqui nos feitos nós temos as curas e os milagres, e nós temos os ensinos, tudo aquilo que ele ensinou desde quando? Desde o começo até que foi arrebatado ao céu. Então, desde o princípio, quando ele começou a sua vida pública, até quando foi arrebatado ao céu. Haja vista que nós sabemos que evangelho significa boa notícia, boa nova, anúncio de uma notícia boa.
não é? Então, evangelho vem do grego evanguelios, que significa anunciar uma boa notícia. E os apóstolos, os discípulos, as testemunhas, a comunidade vão agrupando estes feitos, estes ensinos, de tal modo que eles estão agrupados em parábolas, milagres e ensinamentos. Certo? E isto a partir de 3 etapas. Quais são as 3 etapas que os evangelhos precisaram passar para que chegassem até a formulação escrita e pudessem, claro, chegar até nós? Então, a primeira etapa que nós temos é o fato do Jesus histórico. E nós vimos na aula passada esta questão do Cristo da fé e do Jesus histórico. O Jesus histórico é aquele homem que de fato viveu nesta terra há 2000 anos atrás. E nós vimos que este Jesus histórico é o Cristo da fé. O Cristo que a comunidade cristã primitiva professou logo após a ressurreição é o mesmo Jesus. Ou seja, o Jesus histórico, o crucificado, é o ressuscitado. Então a primeira etapa que nós temos na formulação dos evangelhos é a respeito deste personagem Jesus que de fato viveu neste mundo. Ou seja, é um Jesus que entrou na história. Eu e vocês, todos nós, somos personagens históricos. A nossa existência neste mundo vai entrar para a história. É claro que muitos de nós não vamos fazer história, né? No sentido de deixarmos uma marca, por exemplo, como Pedro Álvares Cabral, como Tiradentes, como Martin Luther King, como santos, né? Mas nós estamos fazendo parte da história. Então, na história, houve um personagem chamado Jesus. Então, a primeira etapa para a formulação dos evangelhos é que os autores sagrados precisaram checar se de fato este Jesus humano que viveu neste mundo existiu. E aliás, já que nós estamos falando de Lucas, vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas vai dar para nós quais são, as pistas que ele foi buscar para compreender quem foi de fato este personagem histórico chamado Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Visto que muitos já empreenderam compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo, desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ó ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez do ensinamento que recebestes. Então veja, só aqui neste primeiro versículo de Lucas, nós poderíamos ter uma aula. Então a primeira coisa que nós precisamos saber aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, é que ele fala que muitos já procuraram escrever a respeito da vida de Jesus. Hoje nós temos aqui 4 relatos. O relato de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. É bem possível que existam outros relatos que se perderam. Um deles é a fonte Q, que nós já vimos na aula passada. Mas nós temos muitos outros relatos. Então, a primeira coisa que precisamos entender no capítulo 1, versículo 1 de Lucas, é que muitas outras pessoas, além de Lucas, procuraram escrever a respeito da vida de Jesus. A segunda coisa que nós precisamos saber é que Lucas escreve conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. Ou seja, aquilo que Lucas escreve é fruto de uma transmissão. Ou seja, essa transmissão, bem possivelmente, foi primeiramente oral. Então não se tinha nenhum escrito.
É claro que anterior a Lucas, nós temos o Evangelho de Marcos, escrito ali no ano 65, 70 mais ou menos, e a fonte que se perdeu. Mas Lucas está falando assim, ó, o que eu vou escrever aqui, eu recebi por tradição. Essa transmissão através daquelas pessoas que foram testemunhas oculares. Então nós temos um fato muito importante aqui, de grande peso, sobretudo na fé católica, que é a tradição. Nós católicos, e nós já vimos isso no primeiro bloco, lá no início do nosso curso, nós damos muito apoio, muita ênfase, muito crédito para a tradição. E aqui no capítulo 1, versículo 1 de Lucas, nós podemos ver isso. A terceira coisa que nós podemos observar neste versículo é que ele diz, após acurada investigação. Então veja, Lucas, e fazendo um parêntese, todos nós sabemos, ele era um médico, então ele não se contentava com qualquer coisa. Então o que Lucas faz? Ele faz uma acurada investigação. Ele não vai escrever qualquer coisa, mas aquilo que ele escrever vai dar sentido para aquilo que a comunidade professa. Então, a respeito do Jesus histórico, para se saber dele, se vai no Cristo da fé. E este Cristo da fé precisa ser investigado no Jesus histórico. Aí entra a questão da tradição, como nós já vimos aqui no capítulo 1, versículo 1. Tudo aquilo que se é escrito, se é também investigado, apoiado na tradição. Naquilo que a comunidade vai vivendo a partir daquilo que ela recebe por transmissão. E por fim, nós temos a terceira etapa, que é a etapa da redação. Quando o autor sagrado senta-se para escrever num pergaminho, numa estela, num caco de telha, no couro de um animal, quando ele vai escrever de fato a redação daquilo que ele apanhou, né? Daquilo que ele recebeu da tradição e daquilo que se foi investigado do Jesus histórico. Aí nós temos o nascimento da redação de Marcos, que vai ali, alguns autores falam que foi antes da destruição do Templo de Jerusalém, então, antes do ano 70, e outros falam que não. O Evangelho de Marcos foi escrito após a destruição. Então, alguns autores situam a redação de Marcos entre os anos 65 e 70. Depois, nós temos a redação de Mateus e Lucas, que está ali entre os anos 80 e 85. E, por fim, o Evangelho de João, que data de mais ou menos do ano 100. Todos estes anos, claro, depois de Cristo. Então, o testemunho dos apóstolos foi transmitido às comunidades. Logo após a ressurreição de Jesus, ele fica 40 dias com os discípulos e depois de 40 dias ele ascende ao céu. Ou seja, a partir de então, a comunidade vai se organizando a partir do testemunho. A partir do testemunho. Do testemunho de quem? Do testemunho dos apóstolos. Os apóstolos vão transmitir aquilo que eles viram e ouviram de Jesus. E assim, o testemunho dos apóstolos, eles oferecem a estes evangelistas, a Marcos, Mateus, Lucas e João, a tradição evangélica. Aquilo que nós lemos no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Aquilo que eu recebi. Então, o que é que nós temos como relato, como formação literária dos evangelhos? A tradição evangélica. A tradição evangélica. E isto significa uma fidelidade histórica aos evangelhos. Ou seja, a comunidade não escreve qualquer coisa. Os evangelistas não escrevem qualquer coisa. Rodrigo, mas então, quem foi que escreveu o Evangelho de Lucas, de Marcos, de Mateus e de João? Bem, primeiro é preciso dizer que
o Evangelho de Marcos recebe o nome atribuindo a autoria a Marcos, e assim sucessivamente. Mas isso não significa que Marcos tenha escrito o Evangelho sozinho, que Lucas tenha escrito o Evangelho sozinho. Quer ver? Pega lá no último versículo do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24. Lucas não, vamos pegar João, desculpa. João ele é mais claro. João capítulo 21. João 21, 24. João 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu. Então veja, João 21, 24. Quem escreveu o Evangelho de João? João. Ele está dizendo isso. Mas, no versículo seguinte, no mesmo versículo, ó. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu. Então, está no singular. Quem escreveu? João. Mas aí logo vem assim, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Sabemos é um verbo no plural. Então, provavelmente, quem está falando aqui é a comunidade joanina. Então, quem escreveu o Evangelho de João? João e a comunidade joanina. Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Marcos e a comunidade marcana. Quem escreveu o Evangelho de Lucas? Lucas e a comunidade lucana. Quem escreveu o Evangelho de Mateus? Mateus e a comunidade mateana. Então veja, a comunidade faz parte do processo de elaboração dos evangelhos. E eles têm uma fidelidade histórica aos evangelhos. Eles não escreveriam absolutamente nada do que não tivesse acontecido com Jesus. Rodrigo, como você pode falar uma coisa dessa? Veja, o que os discípulos, os evangelistas, a comunidade ganharia inventando uma mentira? Até porque nós temos dois testemunhos extra-bíblicos que nos garantem isso, a fidelidade histórica. Ou seja, nós temos Flávio Joséfo, que foi um judeu, um escritor, um historiador judeu, que viveu entre os anos 37 e 97 depois de Cristo. Flávio Joséfo, nos seus anais da história, ele conta alguns feitos, algo sobre os cristãos, e isto dá para nós uma seguridade de que os evangelhos foram escritos a partir de uma fidelidade histórica. A comunidade não inventou aquilo que nós temos como relato evangélico. Depois nós temos um outro sujeito chamado Plínio, o Moço. Ele viveu entre os anos 62 e 114 depois de Cristo. Plínio era um governador da região da Bitínia e ele pede informações a Trajano, o imperador romano, a respeito de quem eram os cristãos. Começa a aparecer alguns cristãos ali na região onde Plínio governava e nós temos ali escritos a respeito da comunidade cristã. Então veja a fidelidade histórica aos evangelhos. Os discípulos, a comunidade, não inventa aquilo que professa como fé nos evangelhos. Acontece que entre os eventos narrados, então, entre os fatos que os discípulos, a comunidade escreveu, entre esses fatos e a redação final, ou seja, o livro pronto, existe um intervalo de tempo que o material evangélico evoluiu e se desenvolveu. Então imagine você, aqui nós temos o marco inicial quando os evangelhos quando eles começaram a ser escritos. Nós temos um marco. Até eles terminarem, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, existe um intervalo de tempo. E neste intervalo de tempo, a comunidade foi amadurecendo. A comunidade foi cada vez mais vivenciando
aquilo que ela mesma estava escrevendo. Então o evangelho evolui e se desenvolve. A comunidade vai amadurecendo na fé aquilo que ela mesma está escrevendo a respeito de Jesus. Aí então, nós precisamos compreender 3 coisas. Hoje nós estamos repletos de 3 coisas, né? Nós temos que entender que, primeiro, a mensagem de Jesus se propagou com o acompanhamento dos apóstolos. A primeira coisa. Como é que a boa nova, né, a boa notícia de Jesus, que se chama Evangelho, como é que ela vai se alastrando? Como é que ela vai se propagando? Ela vai se propagando com o acompanhamento dos apóstolos. Nós já vimos aqui Lucas, Marcos, nós vimos eles falando, olha, nós recebemos por tradição, nos foram transmitidos pelas testemunhas oculares. Então veja, a primeira coisa que nós entendemos é que ela sempre foi acompanhada pela presença dos apóstolos. Como é que nós sabemos disso? Porque as comunidades surgiram sempre com a presença de um apóstolo. Não tem notícias assim, ó, lá na Samaria, lá em Tessalônica, lá em Roma, surgiu uma comunidade de cristãos sem que tivesse um apóstolo. Não existe isso. Peguemos a nossa Bíblia lá em Atos, capítulo 8, versículo 14. Atos dos Apóstolos, 8, 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então, vai nascer uma comunidade lá na Samaria. O que é que os apóstolos fazem? Enviam 2 apóstolos para que, na fundação da comunidade, tenha a presença dos apóstolos. Então, os apóstolos acompanham o surgimento das primeiras comunidades. Depois, em Atos dos Apóstolos 9:32, Atos dos Apóstolos 9:32, nós lemos assim: aconteceu que Pedro, que se deslocava por toda parte, desceu também para junto dos santos que moravam em Lida. Veja, agora, os santos, e aqui santos vem do grego separado. Os cristãos eram aqueles separados do resto do mundo, do restante das outras pessoas, e aqui separados não porque eram melhores, mas porque eles confessavam a fé cristã. Então, estes separados para Deus, estes que estavam em Lida, agora vão contar com a presença de Pedro. Então veja, nós poderíamos dar muitos outros exemplos, mas o primeiro dado que nós temos é que a mensagem de Jesus, os feitos, os milagres, os sinais, tudo que Jesus realiza, eles vão se propagando com o acompanhamento dos apóstolos. Por quê? Porque com a presença dos apóstolos, isso dá uma chancela, isso dá uma garantia, uma certeza de fidelidade histórica aos fatos. Ou seja, aquilo que a comunidade agora vai começar a anunciar para os futuros cristãos, para os convertidos, eles têm a chancela dos apóstolos. Certo? Depois, nós temos que perceber que as testemunhas pré-pascais proclamavam ao mundo o que Jesus fez e disse à luz da fé pascal. Então veja, as testemunhas destes fatos, elas eram testemunhas que viram os fatos antes da Páscoa. Isto é óbvio, né? Então tudo que Jesus fez, ele fez antes de ressuscitar. Estas testemunhas pré-pascais, ou seja, antes da Páscoa, elas anunciavam, proclamavam ao mundo tudo que Jesus fez e disse à luz da ressurreição. Sempre a ressurreição vai ser o marco histórico do anúncio. Até porque São Paulo, nas suas cartas, vai dizer assim:
Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então veja, a ressurreição, ela é o centro da fé cristã. Por isso, estas testemunhas que estão aqui antes da ressurreição, elas vão narrar os fatos que aconteceram antes da ressurreição à luz da ressurreição. Certo? E aí então, nós vemos que houve uma primeira expansão dos cristãos. Nós vamos ter 3 expansões dos cristãos no livro dos Atos dos Apóstolos. E esta expansão vai dando origem à comunidade cristã. Primeiramente nós temos o grupo dos 12, que na verdade são 11, porque Judas ele acaba saindo, né? Ele tira a sua própria vida. Matias entra no lugar, e aí nós temos a formação dos 12. Então veja, no primeiro momento, então, estas testemunhas vão se expandir. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos 1, 8. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Então veja, o Evangelho vai começar a reverberar. Primeiro aonde? Em Jerusalém, aonde eles estão. Depois, vai alargar um pouquinho. Aonde que esse Evangelho vai começar a ser anunciado? Em toda a Judéia, ou seja, em toda a região. Acontece que daqui um pouco ele vai se alargar ainda mais. Aonde ele vai começar a ser anunciado? Lá na Samaria. Ó, o Evangelho já se alastrou. E depois, até os confins da terra. Na cabeça dos judeus, né, dos primeiros cristãos, os confins da terra era Roma. Então, até o Evangelho chegar em Roma, até o último lugar, o último recanto da terra. Então, veja, nós temos a primeira expansão. E aqui nós temos a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, para Lucas, é muito importante. Porque o Evangelho de Lucas, e nós vimos isso na aula passada, é o Evangelho do caminho. É um Evangelho itinerante, né? Tudo parte de Jerusalém e tudo chega a Jerusalém. Então veja, o Evangelho de Lucas, Jesus está caminhando para chegar em Jerusalém. Nos Atos dos Apóstolos, que também é um escrito de Lucas, tudo parte de Jerusalém. Então Jerusalém, ela é o ponto de chegada e o ponto de partida. Depois nós temos uma segunda expansão. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Atos 8, 1. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. O que aconteceu antes? Aconteceu a execução de Estevão. Beleza? Os cristãos começam a ser perseguidos. Estevão é morto. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então veja, o evangelho se expande agora para a Judéia e para a Samaria. Então nós temos aqui a cidade da Samaria. E nós lembramos lá das nossas aulas passadas que a Samaria era um lugar que os judeus evitavam passar. Porque, segundo eles, lá no Antigo Testamento, como nós já estudamos, os samaritanos se contaminaram com outros ídolos, deixaram de servir o Deus de Israel e começaram a adorar outros deuses. É justamente para lá que os seguidores da palavra, os seguidores de Cristo, vão anunciar o Evangelho. Então nós temos a segunda expansão. A terceira expansão acontece em Atos dos Apóstolos 11, 20. Atos dos Apóstolos 11, 20. Vamos ler o 19 porque já nos ajuda a entender. Atos dos Apóstolos 11, 19.
Aqueles que haviam sido dispersos, desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão, então olha aqui, desde o capítulo 8 está acontecendo perseguição por causa do Evangelho. Então veja, aqueles que haviam sido dispersos, desde a tribulação que sobreveio por causa de Estevão, espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia entre eles, porém, alguns cipriotas e sirineus. Estes, chegando a Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor. Boa nova aqui é evangelho, né, em grego. Então veja, agora nós temos a terceira expansão e nós temos a cidade de Antioquia, que na verdade vai ser um grande centro de propagação do cristianismo. E aliás, se nós continuarmos lendo aí, vai ser em Antioquia que os seguidores de Cristo vão ser chamados pela primeira vez de cristãos, em Antioquia. Certo? Então nós temos aqui o testemunho das comunidades que vão ser fundamentais no escrito dos evangelhos. E estes relatos são feitos à luz da fé pascal. Nós temos 3 expansões, começando em Jerusalém, partindo para Samaria, até chegar em Antioquia e depois em todo o mundo. Aí então, nós temos um segundo momento. Qual é? Os apóstolos tinham consciência de lidar com uma tradição santa e intocável. E a igreja, minha gente, muita gente fala que ela é rica de ouro e etc. A igreja é rica pela tradição que recebeu. E essa tradição, ela é santa e intocável. Nem o Papa tem o poder de mudar a tradição, de mudar o que está na Escritura, de mudar o que está no magistério, que é inviolável e intocável. Veja, o Santo Padre Papa, que é o pontífice romano, né? Aquele que tem o supremo poder dentro da igreja. Nem ele tem poder para mudar algo da tradição. Então veja, os apóstolos, eles tinham consciência de que eles estavam lidando com uma tradição santa e intocável. 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Olha lá. São Paulo está escrevendo aos Coríntios, a comunidade dos Coríntios, né? Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, então ele vai contar o relato da ceia. O que é que Paulo está falando? Eu mesmo recebi do Senhor o que eu estou transmitindo para vocês. Depois nós temos ali em 15, 3, 1 Coríntios 15, 3, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Veja, Paulo está dizendo a respeito da tradição. Eu recebi a tradição. Depois lá em 2 Tessalonicenses 2:2, um pouquinho para frente, 2 Tessalonicenses 2:2, que é uma carta deuteropaulina, né? Foi escrita num segundo momento. 2 Tessalonicenses 2:2 diz assim: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximos. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição. Veja, Paulo está dizendo, não se deixem levar por qualquer coisa que estão escrevendo. Recebam o que nós estamos transmitindo. Depois, lá no versículo 15, 2 Tessalonicenses 2:15, diz assim: portanto, irmãos, ficai firmes,
guardais a tradição que vos ensinamos oralmente e por escrito. Veja, tradição oral. Eu não entendo porque os nossos irmãos evangélicos têm tanta dificuldade de compreender isso. Paulo está dizendo lá em 2 Tessalonicenses 2,15: guardai o que vos transmitimos. Portanto, irmãos, ficai firme. Guardai as tradições que vos ensinamos oralmente e por escrito. Então veja, Paulo está dizendo assim: guardem a tradição. Ela é santa e intocável. Então veja, os apóstolos tinham consciência do que eles estavam ensinando. E por fim, nós temos os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, discerniram o que era autêntico e o que era mito. Então veja, nós vimos agorinha que eles eram fiéis aos fatos históricos. Então de repente chegava lá um seu José, uma Dona Maria contando algo. Os apóstolos, iluminados pelo Espírito Santo, eles sabiam discernir, ou seja, separar o que era autêntico e o que era mito. Aquilo que era autêntico, que tinha embasamento histórico, olha aqui, o Jesus histórico. Aquilo que era fato histórico, nós tivemos a introdução bíblica. E também os fatos teológicos, né? Aquilo que foi interpretado a partir da fé. Ah, Rodrigo, mas lá em Mateus aparece Jesus quando era criancinha, tendo que fugir para o Egito. Alguns biblistas falam que ele nem foi para o Egito, que aquilo ali é uma forma de reescrever o Pentateuco. Veja, mesmo nestas condições, nós temos uma interpretação de um fato do Antigo Testamento sendo lido à luz de Cristo, à luz do Cristo ressuscitado. Então, assim como o povo foi para o Egito, Jesus, que é o Salvador, vai lá no Egito para resgatar o seu povo e para salvar o seu povo. Então veja, nós temos aqui um fato autêntico. Então os apóstolos tiveram discernimento para separar o que era autêntico, e isso virou evangelho, e o que era mito. Então veja, eles tiveram cuidado para que os mitos não se mesclassem, não se confundissem com a doutrina de Cristo. Veja, uma coisa eram os mitos, as historinhas que contavam a respeito de Jesus, que não tinha sentido algum, e outra coisa era a doutrina autêntica, aquilo que era de fato a doutrina. Então vamos ver lá, 1 Timóteo 1:4. 1 Timóteo 1:4. A tal ponto que sois o nosso orgulho entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e da vossa fé, em todas as perseguições e tribulações que suportais. Então veja, os apóstolos, eles tomam cuidado para não confundir o que é mito com o que é doutrina. Eles suportam as tribulações, eles suportam as dificuldades. Para quê? Para dar sinal. Olha lá, versículo 5. Elas são o sinal do justo julgamento de Deus. E para vós vos tornardes dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. Veja, depois lá no 4:7, 1 Timóteo 4:7, diz assim: bem sabeis como deveis imitar-nos. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço da fadiga, de dia e de noite, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas foi para vos dar exemplo a ser imitado. Então veja, a doutrina vai sendo proclamada de forma cristalina. 2 Timóteo 4:4. 2 Timóteo 4:4. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada é desprezível se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então veja, os apóstolos transmitindo o que é puro. Depois, 1 Pedro 1:6.
1 Pedro 1:6. Nisso deveis alegrar-vos, ainda que agora, por algum tempo, sejais contristados por diversas provações, a fim de que a autenticidade comprovada de vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, cuja genuidade é provada pelo fogo, alcance louvor, glória e honra, por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Então veja, os apóstolos têm preocupação de que a doutrina seja comprovada, provada, assim como o ouro é provado pelo fogo. Então veja, há uma distinção daquilo que é genuíno, daquilo que é autêntico, daquilo que é mito. Então veja, a igreja então recolheu os mitos, jogou fora? Não necessariamente. Então, estes mitos, estes contos, que são um pouco fantasiosos, alegóricos demais, né? E não tem embasamento histórico, a igreja viu que tinha alguns desvios doutrinários, tinham certos exageros, e não condiz com esta verdade cristalina que os apóstolos anunciavam, e ela junta esses escritos num grupo chamado de apócrifos. Então, os apócrifos são livros que foram considerados pela igreja, pela comunidade dos cristãos, como não revelados, como não inspirados. Então, apócrifo significa colocados à parte. Eles não entram na Sagrada Escritura. Por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho Secreto da Virgem Maria, e por aí vai, tantos outros escritos que são atribuídos a Pedro, a Lucas, a João, enfim. A igreja tem o discernimento de colocar estes evangelhos à parte, não os descarta, mas também não coloca. Pastor de Hermas e por aí vai. A Didaqué, né, tem ali muita verdade que não entrou na palavra de Deus. Então esses livros são chamados de apócrifos. E aliás, nós já estudamos isso em aulas passadas. Então, para finalizarmos a aula de hoje, nós precisamos compreender essas etapas. Em síntese, nós entendemos que chegar aos evangelhos atuais que nós temos hoje deve ser considerado 3 etapas. Então, se nós fôssemos resumir a aula de hoje em 3 etapas, como se deu a formação dos evangelhos? A primeira etapa nós chamamos de Jesus, a segunda etapa de comunidade e a terceira etapa de evangelista. Então, Jesus, comunidade, evangelista. A partir disso, nós temos os evangelhos que nos chegaram para nós como dado revelado de Jesus Cristo através da comunidade. Amados irmãos e irmãs, que nós possamos nos fortificar na fé, que nós possamos crescer na fé, alimentando-nos da palavra de Deus, e deixemos que esta palavra de Deus reverbere em nossos corações, que ela nos ensine a sermos cada vez mais homens e mulheres de Deus, que nós sejamos neste mundo, sal da terra e luz do mundo, testemunhas que guardam tudo isso que os apóstolos e os cristãos, ano após ano, século após século, guardou para nós. E nós já vimos isso na primeira aula, não temos a missão só de guardar, de conservar, de salvaguardar este tesouro que é as Escrituras, a tradição e o magistério. Mas nós também temos o dever, como cristãos, de transmitir a nossa fé para os nossos filhos, para os nossos amigos, familiares, fazendo com que esta verdade revelada se propague até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua atenção, por estar conosco. Nos ajude a evangelizar. Entre em contato conosco através do nosso telefone, do WhatsApp, DDD 43 99196 7110, e nos ajude a evangelizar. Na aula da semana que vem, vamos entrar nos evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus
e Lucas, para começarmos a compreender o que estes evangelhos falam e nos ensinam a partir de Jesus Cristo. Rezemos a Nossa Senhora, confiando a nossa vida, tudo o que nós temos e somos, e pedindo que ela nos guarde e nos proteja, a nós, aos nossos familiares e ao nosso Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua presença. Nos ajude a evangelizar compartilhando esse vídeo e deixando aí o seu like. Uma boa semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.